Boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez podermos conversar e nesta noite então convido a todos para que possamos dar início ao nosso encontro com uma pequena leitura de harmonização, uma pequena prece e logo após então vamos discorrer um tema muito interessante e muito propício nos dias que estamos vivendo. Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza, e sua saúde encontrará então o equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. Viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado sempre para Deus. E é assim que nesse momento as energias de paz possam nos envolver onde quer que estejamos, trazendo a todos nós a calma íntima, abrindo o entendimento para que juntos possamos aprender um pouco mais das palavras do Mestre, da sua mensagem de paz. Gratidão, Senhor, pela vida, por esta noite, e que assim seja. Então, o tema que eu escolhi esta noite para conversar com todos é Pedi e recebereis. Nós encontramos essa passagem no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos dias de hoje, nunca foi tão procurado, por todos, a parte da espiritualidade. Pensando todos nesse momento, junto comigo, o planeta inteiro, por um determinado tempo, parou. Todas as pessoas com quem conhecemos, conversamos e recebemos mensagens, dizem a mesma coisa. O planeta, nosso planeta azul, parou. Parou, refletiu, sentiu, sofreu, ainda sofre com toda esta pandemia. Então, que nesse momento, onde ainda estamos vivendo a reclusão, ainda estamos vivendo essa consequência de todo esse tempo, e muitos ainda estão parados, e dentro de casa, que possamos então refletir sobre esta ligação tão importante que este momento nos faz buscar, que é a ligação com o nosso Criador. Ouvi de muitos que esse tempo trouxe a necessidade de buscarmos a ligação maior. E é verdade. Quando estamos diante de algo que muitas vezes nós não conseguimos contornar ou nem solucionar, nós entendemos que é o Criador, é o Pai Maior, que tem a condição de nos iluminar, de nos acalmar, de nos auxiliar e de trazer para nós, esta paz e esta fé que tanto precisamos. Mas, como é que a gente entra em contato com Deus, Porque para pedirmos, nós temos que fazer a nossa prece. Então, como é que a gente faz essa prece, Como é que a gente entra em contato com esse Pai Maior? Muito importante para que possamos sentir a divindade e abrir um canal direto, que a gente tire uns minutos de silêncio. O silêncio faz com que a gente isole o movimento lá de fora, que a gente dê um tempo para tudo que está acontecendo e pare dentro de nós e faça, este silêncio interior. Então, para que possamos realmente conversar com Deus, nós precisamos o nosso silêncio interior. Fechar os olhos para que possamos criar essa barreira visual também. Respirar profundamente e tentar conectar com a natureza e com a espiritualidade, com essas energias maravilhosas, que vêm do nosso Pai Criador. Então, quando a gente faz este silêncio, essa meditação, uma pequena meditação, a gente consegue realmente abrir esse canal com a espiritualidade.
Outra maneira de nos comunicarmos com Deus é perceber a sua criação. Quando a gente consegue olhar a natureza, olhar a criação de Deus, as flores, as árvores, as frutas, a natureza como um todo, os morros, a água, as vegetações, tudo aquilo que Deus fez para que pudesse trabalhar a paz do nosso visual. Quando a gente olha o mar, quando a gente olha os pássaros, né? Sentir Deus na criação, nós também estamos de alguma maneira conversando com Ele. E principalmente respeitando esta criação. Então quando a gente vê os animais, os cachorrinhos, os gatos, as aves, né? Os golfinhos, enfim, quando a gente percebe na criação divina, né? Algo que foi feito para que isso trouxesse benefícios para nós. Então, respeitar, agradecer a própria natureza que trabalha tanto por nós é uma maneira da gente também entrar em contato com Deus e fazer a prece de gratidão, né? Que coisa mais linda, Deus nos dá o sol, a chuva, a água pura. Olha, gente, valorizar tudo isso que nós ganhamos de Deus para que a nossa vida seja mais feliz e seja mais tranquila, é uma maneira, né, de entrar em contato com Deus. E também o Evangelho nos pede, né, para que nós possamos olhar a vida sem julgar, olhar as pessoas sem julgar, sem imaginar coisas que na realidade nem existem, porque a gente pode olhar e com olhos de julgamento deduzir coisas erradas. E aí cria uma energia, um pensamento, e esse pensamento não contribui. Muito pelo contrário, né? Ele é um pensamento que desgasta e que deixa negativo, né, a energia do ar. Então, olhar para tudo sem julgar e entender que todo o processo vem de Deus, que tudo vem de Deus, né? Com gratidão. Se tem chuva, obrigada, Senhor. Se tem muito sol, obrigada, Senhor. Né? E tudo aquilo que tem, muitas vezes, que naquele momento não nos agrada, mas vem de Deus, obrigada, Senhor. Né? Mas como é que Deus nos ouve? Né? A gente sabe que para falar com Ele, então, a gente precisa silêncio, precisa ter olhos para a natureza, precisa ter entendimento, então, não julgando, entender e aceitar as coisas. Mas como é que Ele nos ouve, né? Diz também o Evangelho que todos nós que somos mães e pais, quando temos os nossos filhos, nós que somos imperfeitos, quando temos os nossos filhos, nós damos tudo o que podemos para eles. Nós amamos os nossos filhos e fizemos às vezes além da nossa condição para trazer o conforto e aquilo que eles precisam. Imagine o Pai, o grande Criador de tudo e de todos, inteligência suprema do universo. Quando nós pedimos, imagina Ele que é perfeito. Como é que Ele não vai nos dar? Né? Deus ouve a nossa prece, Deus ouve o nosso silêncio, Deus sabe da nossa necessidade. Então, nunca estamos sós e não somos órfãos. Ninguém de nós é órfão, todos nós somos filhos deste Pai de amor. Então, Ele nos ouve quando realmente precisamos e Ele nos escuta de maneira diferente que imaginamos. Muitas vezes estamos tristes, choramos e lá no nosso íntimo nós pedimos, né, o auxílio e Ele nos ajuda. Muitas vezes nós falamos para alguém que a gente ama, alguém da família, um amigo, falamos da nossa dificuldade, da nossa dor, da nossa dúvida. Deus nos escuta e sempre manda o amparo. Deus também sabe muito bem de tudo aquilo que precisamos e Ele nos manda o auxílio muitas vezes de maneira diferente de quando nós pedimos. Ele nunca nos desampara, mas o auxílio vem da melhor maneira, da maneira com que a gente realmente precisa e não da maneira como nós pedimos. Então, quando a gente pede o auxílio, ela vem de maneira sutil, mas ela vem. E vem para que aquela dor, aquele problema
nos amadureça, que a gente cresça com a dificuldade, porque Deus só quer que a gente se torne iluminado. Então a dor, a doença, a dificuldade são aprendizados, e o Pai Maior nos auxilia dessa maneira, como é o correto, e que muitas vezes a gente nem percebe, porque Ele quer o nosso amadurecimento. Tem no Evangelho uma passagem que fala de um homem que atravessava o deserto, e ele já não aguentava mais, ele já estava nas suas últimas forças, e ele cai semi-inconsciente, e dentro do seu íntimo ele pede: Pai, socorro, preciso de água. E imediatamente a espiritualidade o intui e diz: levanta, levanta e vai, que a água vai aparecer. E de repente ele encontra uma força que ele não sabe de onde, e ele levanta, meio cambalhando, e vai, e logo em seguida, quando ele vence a sua dificuldade, ele enxerga breve, um pequeno riacho, e ele vai e toma água e fica bem. Quando a gente tem fé diante dessa passagem, quando a gente tem fé, o que a gente diz? Ai, Senhor, obrigada. A espiritualidade amiga, obrigada pela intuição, pela força que me destes para que eu pudesse buscar a minha sobrevivência. Mas se eu sou um homem sem fé, se eu sou um homem que acho que eu sou o Todo-Poderoso, o que eu vou pensar? Ainda bem que eu tive essa ideia, ainda bem que eu consegui, nas minhas últimas forças, levantar e chegar até a água. Então, essa maneira de como a gente enxerga o auxílio do Pai. Porque, na realidade, nós não somos Deus. Deus é o Pai. É dele que emana essa força, essa esperança e essa determinação de alcançar os nossos objetivos. Deus trabalha através da nossa intuição, da espiritualidade, que realmente nos dá essa, como se nos carregasse no colo, essa força maior. E isso é Deus. Deus trabalha assim, pela boa ideia, pela fé e pela determinação. A partir do momento em que nós humildemente reconhecemos as nossas limitações e pedimos. Nesses momentos de pandemia, podemos notar que quantos de nós, às vezes, estamos em crise, tristes, deprimidos, sem esperança, não sabendo exatamente o que pensar e como nos comportar. Prece, pequena meditação, silêncio, e aí vem aquela voz: tenha fé, Deus é Pai, ninguém morre antes da hora, todos nós temos uma hora para vir e uma hora para voltar. Então, que Deus nos traga sempre, através da prece, a certeza de que nós vamos vencer, alegrias, bons pensamentos, boas leituras. Vamos continuar usando os meios de comunicação para trazer dentro de nós essa fé, essa certeza de que tudo vai passar. Então, temos também que entender que muitas vezes Deus nos fala através do outro, assim como nós podemos levar Deus para as outras pessoas. Então, se alguém fala de alguma necessidade, nos conta um problema, nos pede uma prece, nos pede bons pensamentos, nós temos a necessidade de também irmos ao encontro do outro, levando Deus, com uma prece, com uma palavra amiga, com um conselho positivo, não deixando as pessoas entrarem em desespero, dizendo não, Deus é Pai, o amparo acontece, façamos uma prece, uma boa leitura, Evangelho no lar. Nós temos como levar Deus aos outros, assim como nós buscamos Deus na natureza e nas outras pessoas, através de uma boa palestra, Então, essa relação de dar e receber, ela é fundamental, porque Deus se manifesta através da natureza e nós somos filhos da natureza. Quando nós adquirimos sensibilidade para perceber o quanto nós somos agentes do bem e quanto o bem nos auxilia, nós conseguimos ter um plus na nossa vida. Diz o Evangelho
quando nós enxergamos em alguma coisa como se fosse um castigo, nós temos que entender que atrás daquilo nós temos uma lição. A própria pandemia, muitos dizem que é um castigo, mas é uma grande lição. Lição desde a nossa higiene, né? Desde como temos que limpar a casa, ter asepsia nas coisas, limpeza nos nossos pensamentos, né? Porque às vezes a gente guarda muito lixo mental, de como a gente tem que ter uma relação com as pessoas, né? De uma maneira mais limpa, mais objetiva, da gente não esconder, né? Assim como a gente imagina que passando álcool a gente está limpando, não esconder pensamentos ruins, não esconder julgamentos errados. Então, é a lição que a vida nesse momento nos traz. A dependência da espiritualidade, que sozinho nós não somos nada, né? Então, sempre que a gente imagina que está acontecendo um castigo, na realidade, é uma grande lição. Esse tempo que o mundo parou, as águas ficaram mais limpas, os peixes ficaram em condições de se desenvolver muito mais, onde os mares ficaram mais limpos, o ar ficou bem mais sem poluição, né? As ruas, né? A poluição das cidades diminuíram violentamente. Então, muita coisa conseguiu voltar a uma harmonia. E isso é uma lição. Uma lição para nós no sentido de que a gente precisava, talvez, depurar um pouco o nosso próprio planeta, tá? Onde a gente vê, né, muitas vezes solidão, não existe solidão, existe o amparo. O amparo divino, da espiritualidade, a gente apenas tem que aprender a abrir os olhos e enxergar que nós não estamos sós. Muito bem. Então, quando a gente consegue essa sensibilidade, desenvolver essa sensação, né, de amparo, de companhia, nós conseguimos perceber o amor do Pai na nossa vida. E a nossa vida se torna mais leve, nós sentimos mais presença de bênçãos divina, né? E as dores se tornam um bálsamo. Por quê? Porque elas nos fazem entender, né, que a dor é porque eu preciso melhorar, eu preciso mudar algum rumo, melhorar uma atitude, melhorar um padrão mental. Então, tudo é aprendizado. Mas quando a gente ora, o que a gente realmente deve pedir à espiritualidade? Deus é um Pai muito criterioso e Ele nunca vai dar aquilo que nós não precisamos ou aquilo que vai fazer a gente se desviar do caminho. Ele nos dá tudo aquilo que realmente a gente precisa. Então, uma prece nunca pode ser pedindo bens materiais, porque os bens são passageiros. Nada na vida é nosso como propriedade, tudo é emprestado. O corpo é emprestado, a família é emprestada, os nossos bens terrenos são emprestados, para que nessa vida possamos desenvolver aquilo que viemos desenvolver, as nossas missões, aquilo que são as nossas provas e a nossa reparação de tudo aquilo que a gente não fez certo em outras vidas. Então, eu tenho que pedir, não é, eu quero comprar um carro, um terreno, ganhar na loteria, eu quero, não. A gente tem que pedir aquilo que realmente é eterno. Ó Pai, me ajude a ter mais saúde, me ajude a ter mais paciência, perseverança, que eu consiga amar as pessoas sem cobrar, que eu consiga amar sem exigir, que eu consiga ter mais intuição para o bem, que eu tenha mais determinação naquilo que eu me proponho, me ajude a ter esperança e um sorriso no rosto, me ajude a ter paciência com quem convive comigo, que nesse momento de fique em casa, eu tenha vontade de ler, de me iluminar, que eu tenha condições de ligar para as pessoas, perguntar se elas estão bem, dar uma palavra de amparo e de esperança. Então, as coisas que eu peço, eu tenho que pedir no sentido de que eu tenha as armas necessárias para trabalhar o bem. Isso que a prece deve conter, né? E não aquelas coisas pequenininhas que hoje são minhas, amanhã não vão ser mais. Porque, na realidade, esta vida é a oportunidade de desenvolver a nossa iluminação.
E como eu falei, todos os problemas na realidade trazem uma grande lição. Nós temos que pedir luz para clarear o nosso caminho, força para resistir ao mal, assistência dos bons espíritos para nos intuir, pedir fervor e pedir confiança. A oração nem sempre retira o nosso sofrimento, isso é muito importante. Tudo aquilo que é para nós, vem para nós. Então, a oração não nos livra das nossas provas, né? E da nossa reparação, né? Do nosso equilíbrio, da nossa trajetória de vida. Mas ela nos ajuda e muito. E ela nos ajuda muitas vezes a reverter, a diminuir as dores que virão pela frente. Não nos tira, mas diminui. E o que nos impede às vezes de acreditar que Deus é tão bom, que Deus olha por nós e que Deus nos ampara de verdade? Muitas vezes nós temos dúvida do amparo divino. Muitas vezes nós temos até a desesperança de que a espiritualidade realmente ampara todos nós. Nós temos receio. Se Deus me ajudar, Ele vai me cobrar. Deus não é cobrador, Deus é amor. E às vezes a gente tem medo. Medo porque a gente não sabe o que vem pela frente. Não tenhamos medo. Quem está com Deus, está com tudo, né? Medo de quê? Medo da verdade? Medo de que a gente vai merecer ser feliz? Medo de que as coisas deem certo? Não, a gente tem que ter certeza de que Deus é Pai, Deus é amor. E se estamos aqui, é para que possamos crescer dentro, né, desse amor divino, que possamos ser nós luz para os outros e de que esse amparo vai acontecer para que nós possamos replicar a iluminação que recebemos e que desenvolvemos. Diz o Evangelho que os justos herdarão vida eterna. Mas para que possamos nós sermos justos, temos apenas que vivenciar 2 mandamentos: amar a Deus sobre tudo e sobre todos, e amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós acreditamos nesse Pai maior que criou todo esse universo, criou os planetas, a organização das estrelas, criou o planeta Terra, criou toda essa estrutura do planeta Terra, toda a evolução do nosso planeta e de todos os planetas. E Ele criou toda essa relação entre os planetas, essa força divina. Deus é isso, é uma criação e criação constante. Se eu acredito nisso, né? Então, amar a Deus, esse Deus que eu falo, acima de tudo e de todos, eu confio nele. E tudo que acontece tem a permissão deste Pai. E tudo aquilo que possamos imaginar, por mais horrível que seja, tem uma lição, tem um exemplo de que tudo isso é para que possamos nós nos centrarmos e buscarmos a nossa luz interior. Então, amar a esse Deus acima de tudo e de todos, e amar ao próximo como a nós mesmos. Buscando isso, herdaremos com certeza a vida eterna. Mas a prece é uma conversa muito íntima. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: Madre, você fala com Deus? E ela responde: eu falo. E como é que você fala? No silêncio. E Deus te responde? Sim. Como é que Deus fala contigo? No silêncio. O que ela quis dizer para nós? Olha que coisa linda. Quando ela faz o silêncio da sua alma, total, ela escuta Deus. E Deus fala ao seu coração pelo silêncio. Então, quando a gente atinge essa sensibilidade que antes eu falei, né? A sensibilidade de poder sentir Deus, sentir a natureza através do silêncio. Um exemplo para entender isso é quando a gente gosta de alguém. Quem de nós não tem o companheiro, ou a companheira, ou uma amiga, um amigo, alguém que a gente gosta muito, e a gente se encontra, senta para conversar, e às vezes em
em alguns momentos, a gente não fala nada. A gente fica quietinho, sentado do lado, em silêncio. O silêncio basta. A gente gosta tanto daquela pessoa que o silêncio se basta. Que a gente não precisa ficar falando. Quando a gente está em silêncio, o amor é maior. O amor e o silêncio dialogam. É disso que a gente está falando. É de buscar entender que muitas vezes a prece pode ser até um silêncio. Quando a gente oferece um sacrifício, por exemplo, a gente tem os nossos hábitos de rotina, então muitos de nós gostam de chegar em casa, ficar quietinho, tomar um chimarrão, conversar com a companheira, o companheiro, às vezes olhar uma TV, e alguém nos chama, alguém precisa de nós, e a gente tem que muitas vezes botar o casaco, né? Sair de casa, ir ao encontro, ajudar aquela pessoa. Então a gente deixa da nossa individualidade aquilo que a gente mais gosta de fazer e vai ajudar. É como a gente está sentado, né? E aí um filho nos chama, a gente está às vezes dormindo, quentinho, o filho nos chama, a gente levanta no frio e vai ao encontro, resolve o problema, ajuda, né? Afaga, com amor e retorna. Então é mais ou menos isso, né? É dar um pouco de nós, ou ao mesmo tempo sentir o amor pelo silêncio. São maneiras de fazer a nossa prece para esse Pai maravilhoso. Dar um pouco de nós. Então Deus, né? Nós nos encontramos no silêncio. Quando oramos, a gente preferencialmente deve orar com conexão e não em voz alta, para que as pessoas vejam que ela sabe rezar, ele sabe rezar, que palavras lindas. Não. Deus não quer quantidade, nem a exposição. Deus quer a qualidade. Pode ser uma prece bem pequenininha. Ó Jesus amado, ouça meu coração. Estou triste, estou tão necessitado de um amparo, de uma intuição, de uma voz positiva. Pronto, fala a verdade, diz o que tu precisa. Ou quando for uma prece para alguém, ó Jesus amado, meu mestre, ó meu mentor, espiritualidade amiga, que nesse momento possamos ajudar o fulano, assim, né? Ai, que lindo poder rezar por alguém. Quantas vezes no Evangelho a gente ora pelo planeta Terra, e nós estamos orando por 7 bilhões de irmãos, orando pelo nosso país, né? A gente está orando por todos os irmãos, nos 4 cantos deste país maravilhoso. Quando a gente ora pelas famílias, quando a gente ora pelos jovens, né? Como é importante, né? Orar por alguém, pede de uma maneira bem objetiva, bem simples, sem grandes palavras de oratória, não há necessidade. A prece precisa ser original, verdadeira, né? E ela pode ser muito sucinta, né? Ela não precisa ser longa, muito pelo contrário. A espiritualidade trabalha muito, então a gente tem que fazer uma prece honesta e objetiva. Isso agrada a Deus. E o amparo, gente, acontece. Porque a espiritualidade não tem distância. Então, em segundos, ela se desloca para auxiliar. Então, nós temos maneiras de orar, né? A gente pede, a gente agradece e a gente louva. Muitas vezes as pessoas não falam disso, mas louvar a Deus é tão importante, porque Deus é tão bom. Às vezes as preces são de pedir, eu peço pelo fulano, por isso, por aquilo. Eu agradeço a luz, né, que ilumina todos nós, a boa intuição, a assistência espiritual dos mentores, dos anjos da guarda que auxiliam cada um de nós. Agradeço por tudo que minha família recebe, os meus amigos. Mas tão importante louvar a Deus. Louvar a Deus. Meu Pai, eu te amo, eu amo a natureza, eu amo a vida, eu amo a espiritualidade, eu amo toda essa intuição. Agradecer e amar. Amar é como se a gente exalasse esse perfume da gratidão. Então, o louvor a Deus é muito importante. Às vezes, quando a gente não sabe como rezar, o que dizer, só diz, meu Pai, eu amo a vida, eu amo tudo de bom que Tu nos dá. Eu amo a condição que eu tenho de poder levar esse Deus de amor às outras pessoas, né?
Então, o louvor é uma coisa muito importante. E nesse momento, é um momento ímpar que o planeta está atravessando, esse louvor, ele tem um poder muito, muito grande de mandar energias boas para equilibrar tanta energia ruim que a gente tem encontrado e tem visto, né? Tanta coisa ruim que as pessoas, sem querer, estão botando para fora, né? Quando as pessoas xingam, dizem nome, se desagradam umas às outras, levantam a voz, né? Então, a gente louvando é uma maneira de equilibrar o mal que ainda é tão grande no planeta. Gostaria sim de encerrar a nossa conversa, de dizer que uma prece feita com amor, uma prece feita com originalidade, com verdade, ela atravessa, né, todas as trevas e todas as nuvens negras. A prece verdadeira, ela vai até Deus. Ela é uma caminhada direta, né? Então, que todos nós, nesse momento, tenhamos a certeza de que não somos órfãos, de que não estamos sós, e de que a prece tem um poder incrível, porque todos nós somos energia pulsante. Todos nós somos energia pulsante. Até as coisas materiais são energia, e nós somos essa energia muito forte. E a espiritualidade é energia, Deus é energia, a natureza é energia. Então, quando a gente tem essa energia positiva, ela é muito forte, muito verdadeira. Se precisarem de amparo, de apoio, de equilíbrio, quando estiverem tensos, nervosos, angustiados, façamos um movimento de respiração, fechando os olhos, e vamos pedir que a espiritualidade nos traga o equilíbrio, a paz necessária para vencer todos os desafios. Principalmente quando acordamos pela manhã, possamos buscar esta força maior. E quando vamos descansar, que o nosso corpo físico vai adormecer, mas que o nosso espírito se mantém acordado. Que possamos à noite, então, pedir o amparo para que durante o nosso repouso físico, o nosso espírito esteja em boas mãos, que busque as escolas espirituais, que busque a companhia da espiritualidade amiga, e que possamos, manter o nosso equilíbrio e a nossa alegria interior. A vida, gente, é feita de conquistas, e nós temos que atingir a condição de conquistarmos esse estágio de paz, de confiança e de amor. Deus é amor, somos filhos de um Pai de amor, mas cada um de nós tem que merecer a sua conquista. Então, Deus nunca vai nos dar as coisas prontas, mas as armas para conquistarmos tudo aquilo que são as nossas provas e os nossos desafios, a nossa alegria da vida. Então, sempre que pudermos levar Deus às pessoas, saibam que Ele se manifesta nas pessoas para nos trazer também, o retorno, daquilo que precisamos. Que a paz de Jesus, que a paz do Mestre, nos envolva nesse momento, e que Deus, esse grande Criador, dê a todos nós, desde agora, desde sempre, tudo aquilo que precisamos e que merecemos. Obrigada, gratidão, muita paz, e que assim seja.